Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Mariana Villanova e esse é o Cripto Divã. Sejam bem-vindos. Eu tô aqui com um sorrisão na cara que eu não consigo tirar. Eu acabei de chegar da escola da Valentina. Hoje é o último dia dela na escola. A gente vai mudar ela para uma outra escola que é próxima de casa. E sabe aquele dia que tem tudo para começar errado, para dar errado, e de repente muda para uma coisa incrível? Sabe quando você está num estado assim que você não consegue parar de sorrir? Chega uma hora que começa a doer assim no canto do maxilar, porque você não para de sorrir. E eu só vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu não quero ensinar absolutamente nada, só vou contar o que aconteceu. Começando pela noite de ontem. Eu, como todas as noites, ou quase todas as noites, eu li um livro pra Valentina ontem, num aplicativo chamado Bamboleio, que a gente tem inscrição, inclusive, para quem mora fora, é uma ótima dica esse aplicativo. Tem vários livros infantis super interessantes. E aí a gente estava lendo uma história que ela estava com um pouquinho de medo. E eu vi que ela estava muito caladinha. E aí do nada ela teve coragem e falou: "Mamãe, essa história tá me deixando com medo." E aí na hora eu respeitei e mudei a historinha. A gente tentou ler uma outra história no aplicativo, mas a internet deu problema. E aí acabou que eu peguei um livro em sueco mesmo para ler para ela. E aí eu li o livro, não inteiro, né? Que já estava tarde, fiz um carinho nela, dei boa noite e saí do quarto. E fui viver a minha vida, né? A gente tá assistindo Cidade Invisível. Inclusive, a gente terminou ontem. Eu tô aqui na casa do meu namorado. E hoje é aniversário dele. Daí, enquanto a gente assistia, a Valentina levantou 2 vezes. Uma para ir ao banheiro direto e voltou pro quarto. E a outra vez, ela veio para mim e falou que não estava conseguindo dormir. Daí eu fiz um carinho, coloquei ela de novo no quarto e falei para ela dormir lá a noite toda. Porque se eu não falar isso, ela vem para minha cama. Mesmo sem vontade, ela vem. E quando eu tô aqui na casa do meu namorado, ela dorme no quartinho dela. Quando a gente tá na minha casa, ela dorme comigo. Dorme primeiro na cama dela, depois ela vem pra minha. E aí a gente foi dormir. E sabe quando você deita no travesseiro assim, você tá tão cansada? E fecha o olho e tá preparada para aquele sono pesado, maravilhoso? Foi exatamente nesse momento que ela chegou no quarto dizendo que não conseguia dormir sozinha no quarto dela. E deitou com a gente. E eu tava tão cansada que eu não aguentava levantar para levá-la pro quarto dela de volta. Então ela dormiu com a gente a noite toda. Apesar de o meu namorado ter uma cama bem grande, ele é muito grande e eu também sou grande. Então, assim, a gente se espalha muito na cama. E obviamente que não fica confortável 3 pessoas numa cama só. Ou seja, eu tive uma péssima noite de sono, não descansei nada. E hoje de manhã a primeira coisa que eu fiz quando o alarme tocou foi me arrepender de não ter levantado e colocado a Valentina no quarto dela ontem. Mas eu aprendi que a gente tem que levantar com a melhor atitude possível, porque se a gente levanta reclamando, a probabilidade do dia ser ruim é muito grande. É quase que uma coisa automática, é você levantar reclamando para pequenas coisas começarem a dar problema, a dar errado,
E aí todas as outras coisas só vão seguindo aquela regra de dar errado e o seu dia vai ser horrível. Então eu levantei, dei graças a Deus, como sempre faço. Dei o café da manhã dela, a gente se arrumou. E meu namorado tá trabalhando de casa hoje. Ele tem várias reuniões online, então ele ficou nas reuniões dele e a gente foi. E aí eu decidi fazer uma coisa que eu nunca faço. Eu deixei meu telefone em casa, porque ontem à noite eu não carreguei ele, então eu deixei ele em casa para carregar. E saí só com o casaco no corpo, no meu bolso só o cartão do ônibus. Fomos. Daqui da casa dele, a gente tem que andar mais ou menos uns 300 metros até a gente chegar no ponto do ônibus. E aqui é mais perto da escola da Valentina do que a nossa casa, nosso apartamento novo. Daria para eu ir a pé, mas também dá para eu ir de ônibus e economizar tempo e pernas, né? Então, o que a gente fez? A gente andou esses 300 metros, mais ou menos, fomos esperar o ônibus, pegamos o ônibus. A gente estava ligeiramente atrasada, porém, como hoje é o último dia da Valentina na escola e é uma sexta-feira, eu sabia que não seria um dia muito sério, muito assim de estudos. Ela iria se despedir da criançada, brincar, se divertir o máximo, pegar umas lembrancinhas na escola e ia ficar tudo bem. Quando a gente subiu no ônibus, todo mundo passou seus cartões e o meu não funcionou. Nesse ponto, a gente já estava em cima da hora mesmo de pegar o ônibus e ir para a escola, senão a gente chegaria atrasada. E aí, infelizmente, eu tive que descer do ônibus, porque o meu cartão não funcionou. Eu acho que ele expirou ontem, alguma coisa do tipo. E a gente teve que ir a pé. E fui eu a pé, com calma, sem brigar, sem problema, porque eu queria que desse tudo certo. E quando você está com muita pressa e muito estressada, assim, a impressão que dá é que o tempo vai até mais rápido, sabe? Que você chega mais atrasada ainda do que deveria. E assim a gente foi, batendo papo. A Valentina também estava bem cansada, porque a gente andou muito. E sabe quando você sabe que tem que andar muito e aí você tenta cortar caminho, assim, por alguns lugares e acaba ficando pior? Como diz a minha mãe, pior é emenda do que um soneto. Sei lá como é que é isso, gente. Se é assim que fala. Mas, enfim, a gente finalmente, depois de uma longa caminhada, chegou na escola. E eu já cheguei me desculpando com a professora. Primeiro, eu achei estranho que o pessoal não estava dentro da sala de aula. Eles estavam naquele lugar que eu já falei antes, que chama Fritidshem, que é como se fosse o lugar onde as crianças ficam para brincar, fazer atividades, se divertir antes e depois do horário da aula mesmo, dentro da sala de aula, onde eles estudam com caderno, com livro, enfim. E aí eu achei super estranho, porque eu sabia que já tinha passado das 8h10 da manhã. E eu cheguei já me desculpando, ai, eu tô atrasada, perdão, não sei o quê. Aí a mulher falou assim pra mim, a professora da Valentina: não se preocupa, hoje a gente só começa às 9 da manhã. Eu cheguei em casa já tem uns 15 minutos, agora são 9h10, ou seja, com toda aquela coisa de vou tentar me acalmar, vou tentar não me preocupar, porque eu sei que eu vou chegar atrasada. Se são 9h10 agora, eu deixei a Valentina na escola no máximo 8h20, e o horário dela de entrar é às 8h10. Ou seja, a gente estava 10 minutinhos atrasada só. E ela falou pra mim, não se preocupa, porque hoje a Valentina só vai brincar. A gente já preparou o dia pra ela só brincar e se divertir. As professoras não vieram hoje. Hoje vai ser um dia que a gente vai só se divertir pra se despedir. E aí eu fiquei super tranquila, porque a minha maior preocupação aqui é o tempo, é chegar atrasada. Eu gosto de cumprir os meus compromissos sem chegar atrasada. E
E aí eu deixei a escola, peguei as coisinhas da Valentina, da prateleira dela lá, que tinha um casaquinho, roupa extra, tinha uma calcinha, coisas que a criança tem que ter na escola, né? No caso de acontecer algum acidente com a roupa. E hoje está fazendo um dia lindo, o céu tá limpo, tá sol. Tá friozinho ainda, mas sabe quando você passou por aquele frio de -10 e de repente faz tipo 3 graus, 4, 5 graus e aí você sente que tá aquele calorzinho de sol? E aí eu voltei caminhando por um outro caminho que eu já conheço e nesse caminho eu fiz quase todo ele de frente pro sol. E aí eu vim olhando pro sol. Você já tentou olhar para o sol? Olhar diretamente para o sol, sem ficar espremendo o olho assim, sabe? Sem ficar com medo da luz. Eu encarei o sol e pela primeira vez na minha vida eu percebi que a luz, ela amedronta a gente. A energia intensa, ela amedronta a gente. Mas se a gente encarar ela, a gente vê tudo, absolutamente tudo em volta de uma forma diferente. Eu acho que eu andei uns 20 minutos olhando diretamente para o sol. Eu não estava olhando para o caminho na minha frente, eu estava no piloto automático. Eu só andava e andava e andava. E daí eu percebi que o sol, ele parou de me amedrontar, ele se revelou. Eu conseguia ver, cara, aquela energia toda em volta do sol. A cor do sol mudou e não fazia mais aquela força toda contra os meus olhos. Sabe quando você sabe que tá sol e já protege a visão, assim, com medo do sol machucar os olhos? Gente, todas as cores em volta mudaram depois. O céu não era mais azul, ele tinha várias tonalidades diferentes. O verde da grama estava brilhando. Todas as outras cores mudaram. E eu refleti muito, fiquei meditando uns 15, 20 minutos, assim, olhando diretamente pro sol. E eu comecei a perceber que eu tava, tipo, andando nas nuvens, sabe? Que tava muito lindo fazer aquilo e pensar em muita coisa, muita coisa. Eu pensei em muita coisa. Eu quero voltar aqui e falar sobre muita coisa, porque me inspirou muito fazer isso, sabe? E eu já tinha ouvido falar que era legal olhar para o sol diretamente, curava doenças, que mudava a percepção das coisas. Mas eu sempre achei que era balela, assim, nunca dei muita atenção para isso. Mas eu aproveitei a manhã de hoje para fazer isso. E eu tô numa paz, numa calma que eu não sei explicar. Eu cheguei em casa e o meu namorado olhava para mim e falava assim: que foi? Como se fosse assim: o que você tá aprontando? Porque eu tava com um sorriso na cara que eu não conseguia tirar. E eu acho que se tem uma mensagem que eu quero passar nesse episódio, além de toda a história que eu contei, de tudo que aconteceu de ontem para hoje, e eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões sobre, e que vocês tenham seus próprios momentos assim de realização no que eu contei. Mas se tem alguma mensagem assim que eu quero passar com esse episódio é o seguinte: a luz assusta, amedronta, a energia, a força da energia, da luz amedronta a gente às vezes. A gente tem medo de receber muita coisa na nossa vida, muita coisa boa, por causa da força da energia das coisas. Mas se a gente encarar sem medo e mesmo com a resistência do nosso próprio corpo, a gente perseverar e continuar olhando para a luz,
tudo em volta vai mudar. A nossa percepção de tudo em volta muda. E vale a pena fazer isso pelo menos uma vez na vida. Dá uma chance para você mesmo de fazer isso. E me conta depois como é que foi. Tá bom? É isso. Eu desejo um momento maravilhoso para você que tá ouvindo. Eu não sei se é dia, se é noite. E eu desejo que Deus abençoe sua vida. Muita paz, muita luz e muita saúde para você. E para toda a sua família também. Um beijo e até a próxima. Tchau.